Boa noite a todos. Eu me chamo Mário Divino. Atualmente eu moro em São Paulo, mas na época desse acontecimento eu morava com a minha família em Francisco Morato, no interior de São Paulo. Esse fato se deu início nos anos 60 e naquela época era tudo diferente. Haviam grandes florestas, as casas eram bem distantes umas das outras e não havia iluminação elétrica nas ruas, mas havia muitas fazendas e o local onde eu morava ainda era um povoado, um povo simples e muito humilde. Bem, eu me casei muito cedo e com 25 anos eu me tornei pai de uma menina e a minha esposa tinha 20 anos na época. Eu trabalhava na fazenda Campo Grande e era um dos capatazes do meu patrão. E quando a minha filha Jaci, ela nasceu, eu fiquei uma semana em casa para ajudar a minha esposa. Porém, eu logo tive que voltar à rotina de trabalho. Saía de casa todo dia cedo e só retornava por volta das 20 horas. Pois levava cerca de 40 minutos para chegar até a fazenda a cavalo. E no povoado existia uma mulher que se chamava Lia. Ela trabalhava com encantamentos e feitiçaria e todos a temiam. Porém, existiam aqueles que simpatizavam com a bruxa. Diziam que ela tinha um grande poder de cura. Bem, o meu patrão, que se chamava Arlindo, ele notou que eu estava desatento com o trabalho. Então eu disse a ele que eu estava preocupado com a minha esposa, pois ela estava sozinha em casa com uma criança. O meu patrão então mandou a irmã dele ir para a minha casa fazer companhia para a minha esposa, já que a Gertrudes, a sua irmã, morava perto da minha casa e também ficava sozinha, pois o seu marido trabalhava comigo na fazenda Campo Grande e assim uma fazia companhia para a outra. Certa noite, quando estava apenas a minha esposa e a Gertrudes em casa, contaram as duas que elas ouviram trotar de cavalo na porta de casa e logo pensaram que eu estava chegando. A minha esposa, quando foi até a porta, ela viu um cavalo cavando o chão do terreiro da casa e não dava para ver a cara do cavalo, porque além do breu que estava lá fora, o cabelo da crina do cavalo tapava o seu rosto. A minha esposa então chamou a Gertrudes para ver, e quando as duas retornaram onde o cavalo estava, o cavalo levantou a cabeça e elas notaram que aquilo era coisa de outro mundo, pois o cavalo tinha o rosto de uma velha e os seus cabelos eram caídos e desgrenhados. O cavalo, com uma voz de velha, ele disse então: "Vera, eu quero o cordão umbilical da criança. Deixa aqui nesse buraco que eu fiz, que mais tarde eu volto para buscar. E se você não me der o que eu quero, eu matarei você e a criança." Vera era o nome da minha esposa. E após o cavalo dizer isso, aquilo deu um relincho e saiu trotando para a mata. A minha esposa e a Gertrudes, elas entraram e trancaram toda a casa. E quando eu cheguei, elas me contaram todo o ocorrido. E claro que eu não acreditei e disse que era pura imaginação. Mas a Gertrudes estava em pânico e a partir daquele dia ela não foi mais fazer companhia à minha esposa e nunca mais pisou o pé na minha casa. 2 dias depois, a minha filha adoeceu. Nós a levamos no médico que o meu patrão providenciou, mas nada do médico descobrir a causa da sua moléstia. E nesse meio tempo, o meu patrão havia arrumado briga no bar com o outro fazendeiro, e diante a briga, o meu patrão acertou um tiro nesse homem que o deixou paralítico. O irmão desse fazendeiro queria vingança. Então, segundo o meu patrão, uma criatura que ele só poderia descrever como um enorme cão de pelos negros que andava corcunda e tinha os joelhos virados para trás, estava invadindo a sua fazenda e matando as suas criações. O meu patrão acreditava que a criatura era o irmão do fazendeiro que queria vingança. Então ele fez uma enorme fogueira durante a noite e colocou eu
e os outros homens de tocaia para atirar e dar cabo na fera quando aquilo aparecesse, pois a fera tinha um padrão e aquilo só aparecia nas noites de quinta para sexta-feira. A minha filha estava muito doente, então eu disse ao meu patrão que iria embora mais cedo e ele me liberou. E por volta das 19 horas, já escuro, o meu cavalo relinchava em certos pontos da estrada e dava pinotes. Então eu percebi um enorme vulto que me acompanhava pelo matagal ao lado da estradinha. O meu cavalo parou e se recusava a prosseguir, e às vezes voltava correndo, pulava tentando me derrubar, e às vezes ficava girando e bufando, e aquilo me assustou muito. Mas quando ele se aquietou, prosseguimos para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava feliz. Ela disse que tinha levado a nossa filha até a dona Lia, a velha que todos conhecem como bruxa. Então, a velha benzeu a criança e fez alguns chás de ervas, e a criança vomitou um líquido negro, mas logo em seguida já foi apresentando melhoras. Eu fiquei muito furioso com a minha esposa por ela tomar essa decisão sem me consultar. Afinal, eu fui criado com a minha crença em Deus e abominava qualquer tipo de bruxaria ou feitiçaria, mas eu perdoei a minha esposa. E no outro dia cedo, já acordo com a notícia que uma onça havia entrado na casa da Gertrudes, irmã do meu patrão, e tinha devorado ela e o marido dela durante a madrugada. E foi tudo tão rápido que não deu tempo nem do homem pegar a sua arma para se defender. O meu patrão estava arrasado. Ele jurava que foi o irmão do fazendeiro que virou lobisomem e matou a sua irmã, pois o lobisomem não tinha aparecido na fazenda naquela noite de quinta para sexta como era de costume. E após ouvir isso, eu me lembrei da sombra que me acompanhava pelo mato quando eu estava a caminho de casa naquela noite. Mas não comentei isso com ninguém. Eu fiquei muito preocupado, pois poderia ser a minha esposa morta no lugar da Gertrudes. O meu patrão deu uma ordem a todos nós, os capatazes dele, e a ordem era que depois de enterrar a sua irmã, invadiríamos a fazenda daquele homem que virava lobisomem e encheríamos ele de bala. A situação já estava fora de controle e, para piorar, na manhã seguinte, a dona Lia, a bruxa, ela apareceu na minha casa, perguntou sobre a criança e a minha esposa disse que graças a ela, a criança já estava bem, comendo muito e até brincando. A dona Lia disse que ficou sabendo do ocorrido e se lamentava muito pela Gertrudes. Então, a Lia, que trazia consigo um cão negro de porte grande, ela deu à minha esposa e falou que ela não tinha mais com o que se preocupar, pois aquele cão protegeria ela e a criança quando eu estivesse fora trabalhando. Eu não gostei da ideia, mas aceitei por hora. E depois que resolvesse as coisas na fazenda, eu me livraria do cão e tudo voltaria ao normal. Pois bem, havia chegado o dia da vingança e era por volta das 17 horas. O meu patrão, eu e mais alguns homens partimos todos armados para a fazenda do homem que supostamente virava lobisomem. A porteira estava aberta. Entramos prontos para arrombar a porta e meter bala em qualquer um que estivesse lá. Porém, a cena que vimos ali fez alguns de nós vomitar. O homem, que estava paralítico, junto do seu irmão e outras pessoas da família, estavam todos mortos e parcialmente devorados, no mesmo estado que se encontrou a irmã do meu patrão. Eles já estavam mortos há uns 2 dias e o lugar tinha um cheiro insuportável. O meu patrão tinha um espião, que era um garoto que ficava de tocaia, observando aquela fazenda para saber a rotina do inimigo do meu patrão. Então, o meu patrão questionou ele se ele não viu nada de diferente nesses últimos dias. Então o garoto disse que não viu nada estranho. Ele viu apenas que o lugar não tinha tanta movimentação, e fora isso, o que ele viu de estranho era um enorme cachorro negro que ficava rodeando a fazenda,
porém escondido como se também tivesse observando as pessoas dali. E quando ele disse isso, o meu coração quase saiu pela boca. Eu lembrei na hora do cão negro que a bruxa deu para minha esposa. Então já gritei para o meu patrão que o lobisomem estava na minha casa. E sem pensar duas vezes, o meu patrão já me seguiu com o cavalo e ordenou que todos os capatazes viessem conosco. Levamos 1 hora para chegar até a minha casa, mas quando chegamos, eu pude ver aquele enorme cão negro sair correndo da minha casa para o mato. E quando entrei em casa, a minha esposa estava morta, com pedaços do seu corpo faltando. Eu não encontrei a minha filha, procurei em todo o terreiro, e mesmo havendo muito sangue que era dos animais que também estavam mortos, eu subi no cavalo e corri para a casa da bruxa que ficava no meio da mata. Eu segui por uma pequena trilha e o meu patrão e os seus homens foram junto comigo. O cavalo empacou logo na entrada do terreiro. Eu desci do cavalo, arrombei a porta da casa com um chute e então eu presenciei a cena mais lamentável da minha vida. A bruxa devorava a minha filha. Ela olhou para mim com uma expressão de ódio e continuou arrancando os pedaços da minha filha com os dentes. Com muita fúria, eu atirei, mas ela pulou no teto e ficou de cabeça para baixo lá em cima, e aquilo me gelou a alma. Então meu patrão, os homens e eu, todos nós atirávamos naquela bruxa, até ela cair morta. E quando ela caiu, uma sombra negra na forma daquele cão que ela tinha dado para minha esposa saiu do corpo dela e se dissipou. Aquilo tudo me deixou tão traumatizado que eu só não dei cabo na minha própria vida, porque a polícia atribuiu toda aquela série de mortes ao meu patrão e aos seus capatazes. Mas por falta de provas e por todos declararem a mesma versão dos fatos, fomos inocentados. Depois desse pesadelo, eu me mudei para São Paulo, onde vivo até hoje com a minha nova família. Boa noite. Boa noite a todos, eu me chamo Leandro e essa história se passa no início dos anos 1990. Eu tinha 21 anos e começava a minha nova vida como estudante universitário, e foi um momento emocionante estar longe de casa pela primeira vez. E o meu melhor amigo e eu nos comprometemos com a Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio, no Paraná. Estávamos prontos para festejar como se não existisse amanhã. Não éramos os mais inteligentes, só estávamos indo para a faculdade porque era isso que a nossa família esperava de nós. Então, a Faculdade Dom Bosco era a escolha perfeita. No campus da faculdade, optamos por ficar em um quarto quadruplo, o que significava que teríamos outros 2 companheiros de quarto. Ambos eram aleatórios, e isso foi antes das pessoas terem telefones celulares. Então, era comum ter um entregador de recados, que por alguns cruzeiros, eles entregavam qualquer recado escrito ou falado para qualquer pessoa do campus. Ali, existiam várias lendas naquela época, e todos acreditavam nas lendas que eram ditas naquele ano. Principalmente a lenda da Kombi dos palhaços, a loira do banheiro, o punhal que vinha no pescoço do Fofão e a boneca amaldiçoada da Xuxa.
Nos reuníamos à noite para contar lendas urbanas e aquilo era muito legal. Bem, o meu amigo Pedro e eu montamos o nosso quarto e o nosso primeiro colega de quarto, que se chamava André, se juntou a nós naquele dia e todos nós convivíamos muito bem. Ele era de uma cidade muito pequena no oeste do Paraná e, embora tivéssemos vidas quase completamente diferentes, ele era alguém que você poderia confiar. No dia seguinte, o nosso outro colega de quarto, que se chamava João, ele veio e todos nós nos tornamos amigos. Bem, a história, ela gira em torno do André e do Pedro, então eu vou me concentrar neles. Ao longo do semestre, o meu melhor amigo da faculdade, o Pedro, passamos a andar muito com o André, então nos tornamos um trio e saíamos juntos o tempo todo, e nós tínhamos até os mesmos amigos em comum. Nós realmente gastávamos todo o nosso tempo livre uns com os outros, e as coisas continuaram incríveis nos 2 semestres do nosso primeiro ano. E realmente planejávamos passar as férias juntos. O meu amigo Pedro e eu ficamos tão intrigados com as histórias sobrenaturais do André, e as suas histórias eram sobre a floresta aos arredores da sua cidade natal, Guaíra. Então, todos concordamos em visitá-lo por uma semana e ficaríamos em sua casa com a sua família. Quando chegou a sexta-feira, arrumamos as nossas coisas. Pedro, André e eu viajávamos aproximadamente 3 horas até Guaíra. Seguíamos viagem numa noite de sexta-feira de lua cheia. E quando parávamos para abastecer ou ir ao banheiro nessas pequenas cidades, nos sentíamos como se estivéssemos em locais abandonados, pois nunca vi tão pouca gente e tão pouca urbanização. Foi realmente estranho. Chegamos na casa do André na hora do jantar. E quando digo que essa cidade era pequena, eu estou falando sério. Quem conhece Guaíra sabe que leva cerca de 25 minutos de carro da sua casa para chegar ao centro da cidade, onde ficavam todas as lojas e também os restaurantes. Por outro lado, foi uma viagem muito relaxante. 3 dias depois da nossa estada de 7 dias, o André queria nos levar para uma caminhada pelas trilhas da floresta que levava a cachoeiras e a grutas. E eu fiquei muito animado, porque eu gosto de andar ao ar livre e realmente eu queria abraçar a natureza. Começamos a nossa caminhada por volta das 9 horas. Eu planejei almoçar por volta das 11 e voltar para sua casa por volta das 5, a tempo do jantar. E também antes que começasse a escurecer. No meio da caminhada, um pouco depois de almoçarmos, avistei uma placa de entrada com algumas informações sobre o lugar. Não me lembro de tudo que estava escrito na placa, mas dizia que a floresta não era um lugar seguro. Bem, naquele ponto, estávamos no meio do que parecia ser lugar nenhum. Perguntei ao André sobre isso, e ele nos disse que havia uma casa lá dentro da floresta, a qual todos sabiam que deveriam ficar longe, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali. E dizia a lenda que a família que habitava aquela casa se transformavam em bichos, e durante as noites de lua cheia, eles caçavam pela floresta. O André nos disse que o local onde passamos se transformou em um parque florestal, portanto, ninguém poderia morar lá. Mas essa família estava ali há tanto tempo, que depois de recusar se mudar várias vezes, a prefeitura simplesmente desistiu e deixaram eles se virarem por ali mesmo. Isso foi tão intrigante para mim, e eu realmente queria ver a casa. O meu amigo vivia nos dizendo que era perigoso, porque era propriedade
ditamente assombrada, e eles poderiam nos atacar se nos vissem. A maneira como ele estava nos contando isso parecia um pouco exagerado, como se ele realmente não quisesse caminhar até lá. Bem, eu insisti e finalmente o convencemos a nos levar até a casa. Tínhamos caminhado por cerca de 25 minutos, quando notamos uma clareira no meio das árvores. O Pedro, como sempre, estava tranquilo. André nos disse que se virmos a casa, pararíamos, porque a casa estava no ponto mais alto da floresta. Lá de cima, era possível ver qualquer estrada, em qualquer direção, e era muito perigoso se fôssemos vistos. Começamos a sussurrar e a andar mais devagar, esperando a casa aparecer. E de repente, ouvimos um gritinho, como uma criança quando está brincando ou feliz. Nos congelamos e começamos a nos aproximar do barulho. E logo vimos uma velha casa rústica que parecia abandonada, com ferramentas de metal enferrujadas e rodas no terreiro da frente. E então, vimos um garotinho correndo em círculo. Ele estava rindo. O observamos por cerca de 5 minutos e notamos que o menino não estava brincando com mais ninguém. Era estranho que ele estivesse rodando sozinho por tanto tempo. Pedro queria se aproximar, mas mesmo nessa ocasião eu senti medo. André nos disse que era muito perigoso chegar mais perto e que deveríamos começar a voltar naquele momento, pois era por volta das 15 horas e precisávamos cumprir o horário. Pedro não cedeu. Ele disse que queria ver se outras pessoas estavam na propriedade e o que estavam fazendo. Concordamos em ficar à distância, mas nos movemos para o lado para ver todos os lados da casa e, com sorte, ver se havia outras pessoas. E foi quando notamos um homem alto e pesado saindo por uma porta lateral e gritando com o menino. Não um grito de repreensão, mas um grito de animal. Este era um som que eu nunca tinha ouvido um humano fazer antes, e eu não conseguia nem imaginar o que significava. O menino voltou a gritar com um uivo animalesco e correu para dentro de casa. Todos nós olhamos uns para os outros como se estivéssemos em um filme de terror. Então, outro grito irrompeu, mas dessa vez atrás de nós. Viramos e vimos um menino atrás de nós, provavelmente de 12 ou 13 anos. Fomos pegos. O meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo em meu peito. Outro grito veio da direção da casa e vimos o homem alto vindo atrás de nós. Ele não tinha uma arma. Então, todos nós sentimos que ele estava prestes a nos capturar e não nos matar. Decidimos agir como perdidos e apenas pedir a ele informações sobre a cidade por ali, e talvez ele pegasse leve conosco. E quando ele chegou perto o suficiente para nos ouvir, todos nós começamos a implorar para ele, dizendo que precisávamos voltar para casa logo, e a chorar, perguntando se ele poderia nos ajudar de alguma forma. Ele apenas olhou para nós, e o menino atrás de nós empurrou Pedro para a frente do homem. O homem alto e gordo abriu os braços e bateu ambas as mãos na cabeça do meu amigo Pedro, como se matasse uma mosca. O homem colocou tanta força nas mãos que afundou a cabeça do Pedro, matando ali em nossa frente. Começamos a correr, mas o menino me pegou pelo braço enquanto o André fugia. O homem alto começou a caminhar de volta para sua casa e o menino me levava como prisioneiro. A alguns metros de casa, toda a família saiu para me ver. Haviam 2 mulheres muito velhas e outras 2 mulheres de meia idade. Também havia um homem de meia idade.
3 jovens, provavelmente na casa dos 15 anos, e 8 filhos. Todos pareciam animais. Poderíamos dizer que eles eram todos parentes, pois todos tinham cabelos loiros e olhos azuis profundos, e ninguém disse uma palavra para mim. Eu estava assustado e confuso e continuei implorando, mas eles pareciam nem se importarem. O homem alto de antes, ele pegou um machado e destroçou o corpo do Pedro. Eu estava amarrado e vi toda a cena. A velha cozinhava o meu amigo Pedro, e todos da casa se alimentaram dele a ponto de sobrar somente os ossos. Mas antes, eles me colocaram à mesa, me obrigando a comer também. Então, me deu uma ânsia, e eu vomitei na mesa, e o grandão bateu a minha cabeça na mesa. E foi onde aproveitei para cair no chão, segurando a faca que estava sobre a mesa. O garoto se aproximou rindo de mim, e foi a chance que eu tive para cravar a faca em seu pescoço. Ele caiu desacordado, e os outros ficaram loucos de fúria, principalmente o irmão do garoto, que parecia ter 13 anos. Ele se descontrolou e começou a se transformar em algo horripilante. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos estalavam e a sua fisionomia mudava para algo monstruoso. Um lobisomem é a descrição mais apropriada que eu tenho para aquilo. Os demais pareciam não gostar do garoto se transformar. Urraram para ele. Então o garoto atacou um deles. Os outros pareceram não gostar e foram para cima do garoto. E o garoto, que agora era uma fera, ele fincou as suas garras no abdômen de uma garota que deveria ser a sua irmã. Então, outros começaram a se transformarem também, enquanto o grandão travava uma luta intensa com a fera. Eu não esperei para ver o resultado e corri dali. A velha percebeu a minha fuga e ficou na frente da porta. Então, com toda a minha força, eu enfiei a faca no crânio da velha e ela caiu feito uma múmia. Passei por cima dela e fugi dali. Alguns deles me perseguiam pela floresta, mas logo apareceu o André, com um grupo de guardas florestais que atiraram na direção daqueles monstros. Então eles recuaram. Não sei como terminaram as investigações, mas de tão apavorado e traumatizado que eu estava, eu voltei para a minha cidade imediatamente e de lá me mudei com a minha família para Curitiba. O mais estranho foi que a polícia de Guaíra sequer me levou para interrogatório. Me formei em outra faculdade e 13 anos depois eu encontrei o André pelo Orkut e voltamos a conversar. Eu não toquei no assunto sobre o ocorrido e depois de algum tempo ele me chamou para sua casa e eu aceitei o convite. Chegando em Guaíra, estávamos em um churrasco em família e quando todos já tinham bebido o suficiente, eu toquei no assunto novamente e perguntei sobre tudo o que aconteceu naquela floresta. O meu amigo tentou ignorar a resposta, mas a minha persistência e a embriaguez da sua mãe finalmente me deram as respostas. O que ela disse me mudou para sempre. Aparentemente, aquela família realmente morava lá desde o século XIX naquela mesma casa. Eles haviam sido exilados para aquela floresta por revogar a sua religião. E a cidade realmente não se misturava mais com eles. Eles mexiam com práticas obscuras e imundas, o que resultou que todos ali se transformavam em criaturas que as pessoas chamavam de lobisomem. Em 1971, uma garota local da cidade desapareceu, e depois de semanas de busca e resgates sem resultados, presumiu-se que ela havia morrido devorada na floresta. 8 anos depois,
Outra menina, em idade escolar, desapareceu e desta vez era a filha do delegado. E mais uma vez, depois de semanas procurando, nada apareceu. A polícia decidiu ir até a casa dessa família, perguntar se eles a viram, sendo que eles moravam na floresta onde a menina havia se perdido. E, para a surpresa do delegado, a sua filha estava lá, morando com a família. E aparentemente estava grávida. Esta parte agora é folclore sem confirmação real, mas muitos dos habitantes locais acreditam que seja verdade. O governo e seus agentes fizeram uma emboscada para uma matilha de lobisomem que atravessariam a fronteira do país para se refugiarem no Brasil. Mas todos foram emboscados e mortos, exceto um homem, que conseguiu fugir e se esconder nessa floresta, e mais tarde encontrou essa família que vivia ali isolada. A família protegeu o homem, e ele se procriou com as mulheres da casa, transformando todos em lobisomens. Na época, a família estava disposta a prender a todos, mas tiveram uma ideia ainda mais genial. Quando a polícia pegava algum criminoso acusado de algo grave, em vez de levar para a delegacia, eles levavam o indivíduo até próximo à casa na floresta e deixavam o cara ali com as pernas amarradas. Então, a polícia ia embora e nunca mais se tinha notícias do indivíduo. E foi assim por anos, e ninguém sabe dizer se essa prática continuava. Mas há cerca de 10 anos, homens de preto apareceram, interrogando muitos dos moradores de Guaíra sobre o assunto. E só se sabe é que os homens de preto adentraram a floresta, e de lá pra cá, a família Monstro nunca mais foi vista. Eu sinto até hoje a perca do meu amigo Pedro, e se esses homens de preto forem o Descobre, eu torço muito que eles tenham acabado com toda a família Monstro. E desejo que a família Monstro tenha sofrido muito antes de morrer. Boa noite.